A gente presume que a gente sabe dialogar, mas às vezes a gente se dá conta de que a gente ainda é aprendiz nessa história. Oi pessoal, estamos aqui de volta no Papo com Palestrante. Hoje com Alexandre Coimbra Amaral, psicólogo, terapeuta de casais, de família, de grupo, palestrante. Obrigada por ter vindo. Obrigada mesmo. Estou muito feliz ele aqui e eu quero já começar perguntando sobre os temas que são mais solicitados em suas palestras. Olha, são temas, eu sou terapeuta de família, né, há mais de 20 anos, de casais, então são temas relacionados às questões que emergem nas famílias e nos casais, mas que a gente pode também fazer analogias com as experiências das organizações, dos trabalhos em equipe, porque na verdade o que a gente aprende na família e no casal? A gente aprende a se relacionar, né? São laboratórios existenciais de relacionamento. Então tudo que a gente estuda para construir bom relacionamento na família pode se aplicar para o relacionamento na empresa, porque é um período de intensa convivência, intimidade, tem hierarquia, dia, igualzinho uma família, né? Então o líder é como se fosse um pai ou uma mãe, né? E os liderados, os colaboradores ali são como se fossem os filhos, que dão treta, que pedem coisas diferentes, que são criativos, que inovam, que ensinam o pai e a mãe a fazer coisas diferentes que eles não sabiam, né? Então, eu faço muitas analogias desses cenários de família e casal para as empresas. Além disso, a gente trabalha muito as questões de saúde mental, que são as coisas que mais preocupam do ponto de vista psicológico as empresas hoje, né? Quer dizer, o número de pessoas que está se ausentando do trabalho por causa das depressões, das ansiedades, dos pânicos, né? E como isso tem se alastrado, o que a empresa pode fazer por isso? Como isso interfere na produtividade das pessoas, né? Como isso interfere também na percepção do clima organizacional, né? Às vezes, muita gente com problemas de saúde mental dentro da empresa pesa o ambiente, carrega o ambiente. Então, tudo isso são pautas interessantes da gente conversar. Uma parte da minha prática, há muito tempo, é sobre como construir diálogos. Porque a gente presume que a gente sabe dialogar, mas às vezes a gente se dá conta de que a gente ainda é aprendiz nessa história. Porque dialogar, Sandra, é uma abertura para a incerteza. Se eu realmente entro num diálogo de coração aberto para aprender nesse lugar de aprendiz, eu me dissolvo de algumas certezas que eu tenho sobre o tema que eu vou conversar para aprender com o outro, né? E como essa experiência do diálogo ela pode ser transformadora dentro do ambiente organizacional, porque as organizações estão se abrindo cada vez mais para a diversidade, então aprender a dialogar com o diferente é o maior desafio para mim do século XXI nas organizações. É o que a gente está passando aqui no Brasil, né? Então a experiência de construir conversações sobre como conversar, sobre que estratégias a gente pode fazer para que o diferente possa se sentir incluído, acolhido, respeitado, valorizado e celebrado dentro da empresa. E esse diferente a gente está falando da população negra, da população LGBT, a gente está falando das mulheres, dos portadores de deficiência que estão sendo muito absorvidos dentro do ambiente organizacional, às vezes pessoas de credos religiosos diferentes que entram na organização e que trazem uma mudança na cultura. Então tudo isso abre a empresa para um panorama muito particular que eu hoje não sou mais um sistema, um grupo homogêneo. Eu estou me abrindo para ser um microcosmos de uma grande cidade, assim como pegar assim Nova York, né? Assim, toda organização hoje está se preparando para isso, para conviver com todo tipo de gente e aproveitar os potenciais dessas pessoas, ler o que elas têm de melhor, porque cada uma dessas pessoas traz um saber cultural
que pode ser apropriado para determinadas funções ou objetivos da organização, né? Então, como é que a gente conversa com essas pessoas de forma, ao invés de apresentar um quadrado para ela, dizer para ela, entra nesse quadrado, perguntar para ela, que quadrado novo você pode trazer para cá? Né? Ou como você pode nos ajudar a romper com partes da nossa cultura que você acha que ainda não te cabem, né? Porque eu acho que a empresa é esse espaço assim que enquanto tiver gente se sentindo de fora, ela tem que trabalhar para que essa pessoa se sinta do lado de dentro, né? Então esses são os temas que mais recentemente também tenho sido muito procurado para falar de burnout, que é desgaste profissional, né? Os líderes todos muito preocupados com o adoecimento, né? Nós estamos vivendo um século em que nós rompemos com a fronteira entre o público e o privado, então esse bichinho aqui, ele faz com que a gente trabalhe o tempo inteiro, isso de uma forma crônica faz com que todo mundo esteja de uma certa forma adoecido, e como que a empresa pode lidar com isso. E como a gente pode construir programas de prevenção, como é que a gente pode tratar isso dentro da organização. Então são muitos temas que a gente pode conversar nas empresas. Olha, então a gente está falando de palestra, eu ia mudar um pouquinho aqui as perguntas, mas eu queria que você me falasse, você viaja o Brasil inteiro, não é? Brasil inteiro. Você lembra de alguma coisa engraçada ou inusitada dentro dessa complexidade toda, que eu sei que não é fácil do que você fala, mas alguma coisa engraçada que você lembre para contar pra gente? Tem coisas divertidíssimas, assim, eu tive o prazer de, durante 6 anos, eu viajei muito trabalhando com o tema da chegada do primeiro filho. Então, eu era contratado por hospitais, por escolas, né, creches, às vezes por pequenas organizações também, para a gente fazer workshops sobre isso. Que é um tema que me é muito caro, eu adoro falar sobre isso. Acho que a gente fala muito das questões do meio da vida e a gente fala pouco das pontas, do nascimento e da morte. Eu também gosto muito de abordar essas temáticas. E teve uma vez que eu fui para uma cidade no interior do Pará e deu ruim com o hotel, chegou lá, não tinha vaga, estava fechado, era um hotel minúsculo, era a única coisa que tinha lá. E aí me colocaram na casa da pessoa que estava me levando para lá. Beleza, eu fiquei na casa da pessoa e dormi na rede, que é uma coisa que eu adoro. Aí dormi na rede com a pessoa e tal. No dia seguinte, a filha dela me chamou para matar uma galinha. Você que dormiu aqui? Dormiu na nossa rede? Me achou pra matar a galinha. Eu falei, olha, realmente não vou dar conta de fazer isso com você. Se você quiser, eu brinco com você de um monte de coisa e tal, mas matar galinha realmente não dou conta. Então, isso para mim, isso significa entrar na experiência do Brasil profundo. Isso, viajar para palestrar pelo Brasil, para mim tem esse sabor, porque eu acho que a gente não conhece o país que a gente mora, não conhece a quantidade de Brasis que tem aqui dentro. Isso é verdade. Né? Então, quando a gente vai, né, e a gente, assim, só de falar das diferentes culinárias, Sim. da forma como as pessoas falam, a quantidade de palavras novas que a gente aprende, como as pessoas, né? Então, como eu sou esse profissional, né, o psicólogo é sempre esse interessado nas histórias humanas, eu adoro chegar nos lugares e conhecer como é que as pessoas vivem ali, sabe? Entender como é que a vida se estabelece naquela região, às vezes totalmente diferente e absolutamente alheia à nossa consciência, né? Então, isso para mim é um lado antropológico dessa história de palestrar pelo Brasil que eu adoro. É conhecer as microculturas da região, conhecer os hábitos, porque no final das contas isso também me ajuda a entrar nas empresas e perceber cada empresa como um núcleo, uma cultura diferente, Sim. sabe? E eu acho que o nosso papel como psicólogos é o tempo inteiro trabalhar com a subjetividade e o direito da experiência humana de ser única. Seja uma pessoa, um casamento, uma família, um grupo ou uma empresa, assim. Todo mundo tá querendo ser único. Fala bonito, hein? Olha, tô aqui babando. Fala bonito. Me fala uma coisa. Um passarinho me contou
que você está escrevendo um livro, é verdade? É verdade, é verdade. Pode contar o tema ou ainda não pode falar muito sobre Não posso falar muito por contrato, né? Mas eu posso contar algumas coisas. Ele vai sair pela editora Planeta, que é o terceiro maior grupo editorial do mundo, né? Foi um contrato que eu assinei há uns 2 meses. Ele vai ser um livro para a população geral, porque eu já escrevi alguma coisa para psicologia, sou professor universitário há muitos anos, mas eu estou nessa pegada de conversar com o brasileiro, né? O encontro com Fátima Bernardes tem muito a ver com isso. Então, eu estou nesse desejo de conversar com as pessoas e de fazer desse livro uma ponte, sabe? Vai sair quando? Vai sair no ano, mais no final do ano? Não, vai sair no Dia das Mães. A ideia é que a gente... Faça o lançamento. E também na Flip. Na Flip em julho, em Paraty. Sim, Paraty. Então a ideia é a gente ter esse livro, vai ser um livro que vai tratar de questões, de dilemas da vida, né? E que vai ser lido por qualquer pessoa. Que legal, que legal. Você já falou da Fátima Bernardes, eu queria que você me falasse um pouco dessa sua experiência no programa. Já vai fazer 2 anos que eu tô lá. Eu vou lá a cada 15 dias, né? E a gente trata sobre temas relacionados à saúde mental e também a problemas sociais. Então a gente já tratou muito de racismo, de machismo, de homofobia, né, violências contra a mulher, feminicídio. A gente já tratou de vários temas que preocupam a sociedade brasileira, mas sem dúvida para mim, um encontro com a alma brasileira no seu estado mais puro. Sim, coisa que eu não sabia é que as pessoas assistem a televisão com a rede social na mão. O Brasil inteiro. Assim, se você for no interior de Roraima, as pessoas estão assistindo a TV com um celular. Pode ser um celular simples, mas ele tem acesso à rede social. E aí, na hora que termina o programa, ele vê lá o nosso nome nos créditos e escreve, se manifesta. Então, eu recebo muito essas mensagens e respondo todas, porque para mim aquilo ali talvez seja um presente, assim, a primeira vez que a pessoa está entrando em contato com um psicólogo, que está entendendo o que é o meu trabalho, sabe? Que está podendo abrir a conexão com uma pergunta que ela tem sobre si, né? Então, uma vez uma senhora no interior do Tocantins, foi no dia que a gente falou sobre pânico, ela me escreveu contando da vida da filha dela, achando que era pânico, mas eu achei que era uma coisa mais tirada para uma esquizofrenia, mas eu encaminhei, sabe, arrumei uma pessoa lá para ela. Então eu acho que o programa faz isso, o programa me ajuda nessa tarefa de conhecer o Brasil, além de me capacitar mais para falar cada vez de forma mais clara, né? Porque o professor universitário às vezes tem uma certa erudição e a psicologia contribui às vezes mal para isso, porque a gente fica falando só para os entendidos, né? E isso nunca foi a minha pegada, isso nunca foi meu interesse. Eu acho que a gente tem que falar, se comunicar mesmo, se comunicar, e o programa está me ajudando a isso, né? Porque o público do programa são as pessoas mais simples, né? Espalhadas pelo Brasil. Você vê mesmo às vezes a apresentadora, quando é um convidado que fala um negócio que ela percebeu que não entendeu muito, ela repete, não é? Você percebe que acontece isso, né? Isso. Ela repete, às vezes ela faz uma outra pergunta para te dar a chance de falar aquilo de uma outra forma, né? Para ver que, por exemplo, teve uma coisa muito interessante, só para as pessoas entenderem o que significa conversar na televisão aberta, né? A gente fez uma pesquisa lá no programa, grupos focais, sobre que a Globo faz de vez em quando para tratar sobre como é que as pessoas estão vendo o programa, né? E aí, num desses grupos, uma pessoa disse assim, que nunca entendi porque a gente falava muito de ônibus. E o povo não entendeu o que ela estava querendo dizer. É porque as pessoas falam muito de coletivo de negros, coletivo de mães, não sei o que, e as pessoas entendiam ônibus. Olha só. Então, assim, nesse nível, para a gente entender como a gente tem que ter uma clareza discursiva, uma preocupação milimétrica com a palavra. Ônibus em um lugar chama uma coisa, em outro lugar chama outra, então tem também isso. Exatamente, então eu acho que é um treino, uma capacitação contínua que a gente faz ali, a gente aprende todos os dias,
E a Fátima é uma doçura de pessoa, é uma grande líder, é uma líder colaborativa que sustenta aquela equipe ali de mais de 100 pessoas com uma delicadeza, com firmeza, com princípios. É muito bonito de trabalhar. Bacana, muito bonito, eu tenho muita admiração por ela. Olha, está chegando ao fim aqui o nosso bate-papo, mas minha última pergunta é que você falasse ou um conselho ou algo que você fale em suas palestras, justamente sobre aqueles temas que você é mais solicitado. Uma coisa breve para que o nosso pessoal te conheça melhor. Olha, eu vou falar sobre burnout, então, né? Que é esse esgotamento profissional. Tá cada vez mais difícil construirmos fronteiras do nosso trabalho com a nossa vida. Então, se nós não construirmos, não fizermos isso por nós mesmos, as organizações não vão fazer, porque essa é uma fronteira que se perdeu na cultura. Então, independentemente de qual é a sua função dentro do seu trabalho, na hora que você estiver com os seus, na sua casa, se permitir colocar no modo avião, se permitir trocar o Rivotril por uma brincadeira de criança, se conectar com a vida, com a natureza, não levar os temas do trabalho para o horário do lazer. Por exemplo, quem trabalha com saúde, né, não é Grey's Anatomy, sim, que vai assistir na hora do lazer, sabe? Pegar uma outra coisa para se desintoxicar, para se descontaminar. Nós vivemos uma sociedade que valoriza o trabalho como se ele fosse a única parte da nossa identidade. E a gente percebe ao longo do tempo que quem não frutifica na sua vida as outras dimensões chega num determinado estágio que fala o que foi que eu fiz com o meu tempo vivido. Então é uma coisa para se cuidar todos os dias, sabe? Se você gosta de cuidar de plantas, se você gosta de cuidar de bicho, se você gosta de cozinhar, transforme essas coisas na sua vida como parte do seu cotidiano, não como um hobby de fim de semana, mas como uma experiência de autocuidado diária que faça você limpar a sua alma das toxinas que qualquer trabalho oferta pra gente e deixar você mais esperançoso sobre a própria vida. Então, eu acho que isso vale tanto para quem está no chão da fábrica, quanto para quem está na cadeira do presidente da empresa. É se conectar com a vida, se conectar com a alma do mundo, né? Para poder encontrar-se, para depois poder retornar para o trabalho. É isso que eu acho. Ai, obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Gente, adorei. Obrigada. Tchau, tchau.